voy a tener, más voy a estimular el deseo. Pero toca poner el sexo en la agenda de la cabeza. Toca que yo pense em sexo. Se eu não penso em um determinado tema, esse tema se aleja de mim. E toca agendar o sexo. E muitos me dizem, agendar o sexo? Pero como assim? O sexo tem que ser algo espontâneo, natural? E eu lhes digo, bueno, espere e vamos ver se dentro de pouco tempo você não vai estar na miséria sexual. Por que nós outros podemos invertir tempo, criatividade e emoção em tantas áreas da vida e não queremos invertir no sexo? E no trabalho, chegamos cheios de ideias, com os hijos, pensamos em várias atividades para ser com eles no fim de semana, com os amigos, com a cozinha, numa hora que está de moda cozinhar. Então, uno sai, compra livros de cocina, compra ingredientes, materiais, invita os amigos, empieza a preparar um prato especial, um sancocho para sábado, desde o miércoles. E sábado despierta temprano, põe bastante criatividade, bastante energia, e no momento em que come esse sancocho, ele sabe mais rico. E por quê? Porque todo o que nós outros generamos uma expectativa positiva tem um sabor distinto, tem um sabor mais rico. Agora, se eu trato de fazer isso com minha sexualidade também, da mesma forma que hago em outras áreas da minha vida, por supuesto que vou ter um sabor mais rico no sexo. Quando eu agendo o sexo, hoje é sábado, sábado em minha casa é dia de sexo, então já na pareja por la manhã, os dois vão estar sincronizados, os dois vão saber que por la noite é o momento de eles. Os dois se vão preparar, vão intercambiar um pouco de mensagens, um pouco mais de miradas, se vão acordar, vão poner um pouco de criatividade, vão preparar o espaço sagrado. O que é um espaço sagrado? Hoje em dia, o quarto de uma pareja tem um televisor de 40 polegadas, 3 celulares, 2 computadores, juguete de los niños e a fotografia de los hijos de blanco na primeira comunhão, assim, ao lado da cama, mirando a los papás. O dia de preparar, o dia do sexo, é o dia que o televisor não se prende nesse quarto, os celulares estão apagados, os juguetes e roupas de los niños tirados vão sair e os niños vão estar mirando hacia abaixo, por favor, na casa da abuela. E essa pareja vai ter esse momento de sincronia, que não necessariamente pode significar sexo, pero o hecho que os dois estiveram no mesmo clima, estiveram comprometidos e generaram uma expectativa para algo prazeroso, les fortalece a comunicação e les fortalece muito a sensualidade e a sexualidade. Nós outros temos medo à rotina. Todas as pessoas casadas vivem com esse fantasma, não? A rotina sexual, pero não querem fazer absolutamente nada para combater essa rotina.